Hoje a aula vai ser sobre dimensionamento de condutor, considerando uma queda de tensão em um determinado circuito ou trecho de baixa tensão. Estudos então, como é que eu faço para dimensionar um condutor desse circuito aqui, onde eu quero ter uma queda máxima de 4%. Ou seja, de 220 que eu tenho aqui na fonte desse circuito monofásico aqui, eu quero que chegue nesse circuito de iluminação no mínimo 211,2 volts, que é a queda máxima de 4%, né? Considerando 220, eu posso ter uma queda máxima de 8,8 volts nesse condutor aqui. Então, para calcular o condutor, a gente primeiro calcula a queda de tensão em volt-ampere por quilômetro que eu vou ter nesse circuito. O método para cálculo desse condutor ali, a gente precisa o quê? Precisa qual o método de instalação que tu vai fazer nesse circuito, ou seja, qual método que tu vai utilizar para instalar os condutores, se vai ser externo, em eletrocalha, em eletroduto, e qual tipo de eletroduto, qual tipo de eletrocalha, se ela é metálica, se não é metálica. A gente precisa também da corrente do circuito, corrente que vai circular nesse circuito. A gente precisa do comprimento dele também e a queda de tensão desejada nesse ponto, ou seja, aqui tem 4%. E por último, qual o tipo de cabo que tu vai utilizar? Se vai ser cabo unipolar, se vai ser cabo multipolar, enfim, ou superastic. Então, como exemplo, eu tenho um comprimento de 150 metros e a corrente de iluminação é 5 A com um fator de potência de 0,95. Então, para calcular essa queda de tensão em volt-ampere por quilômetro, a gente necessita da queda de tensão, que a gente calculou aqui em cima, de 8,8 volts, dos 4%. Precisa da corrente do circuito, que é 5 A, e multiplicado pelo comprimento desse circuito aqui. E em quilômetros, tem que converter os metros para quilômetros. Então, considerando esse exemplo aqui, a gente pode ter uma queda máxima de 11,73 volt-ampere por quilômetro. Esse valor aqui, então, agora a gente vai buscar na tabela de algum fabricante de cabos elétricos. A tensão que a gente calculou anteriormente, ela pode ser no máximo de 11,73 volt-ampere por quilômetro. Como eu já havia falado, a gente busca em alguma tabela de cabos. Aqui, então, é um fabricante da Prysma, que é uma fabricante de cabos. Também pode buscar em outros fabricantes como Nexans, também uma marca conhecida. Aqui então mostra a tabela 17, que é a tabela da queda de tensão em volt-ampere por quilômetro, para cabos superastic, superastic flex ou fio superastic e AFUMEX, com isolação de até 150 volt, para circuito de baixa tensão. Então, o nosso circuito de iluminação ele tem um fator de 0,95 indutivo, vamos dizer assim. Então, se considerar que ele for instalado em eletrocalha, né, que eletroduto de metal hoje em dia não se utiliza muito. Então, usando um exemplo como eletrocalha e o fator de 0,95, considerando que é um circuito monofásico, a gente pode ter no máximo 11,73 naquele nosso circuito. Então a gente vai buscar aqui 16,8 atende? Não atende. Por quê? A queda de tensão vai ser de 16,8 volt-ampere por quilômetro, ou seja, vai ser superior aos 11,73 que a gente tinha calculado. Então a gente busca sempre um abaixo. Então, nesse caso, para esse circuito de iluminação, a gente vai ter que usar um condutor de 4 mm². Se fosse instalado em eletroduto
não magnético, ou seja, os de PVC, um circuito monofásico de 0,95 também ia dar 4 milímetros quadrados, o condutor que deverá ser utilizado nesse circuito. A queda de tensão em determinado trecho são previstos na NBS 4410 no item 6.2.7. Esses limites aqui são os limites máximos em determinado trecho, como aqui mostra um exemplo, então, calculados a partir de terminais secundários do transformador de MT, PT, no caso de transformador próprio do cliente, né? Essa informação que eu busquei no catálogo da Prysman, também fabricante de cabos, a mesma que eu usei anteriormente, está no mesmo catálogo, né? E nesse catálogo ele também dá exemplos, 2 exemplos aqui de como é que é um circuito, exemplificando onde é que tem que ter esses percentuais, né? Os circuitos terminais, né? Que é os 4% que foi calculado lá, que é o limite máximo que eu posso ter em algum determinado trecho, né? Ou seja, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. O que quer dizer circuitos terminais? É onde é que vem determina o circuito, né? Da onde que vem a fonte e onde termina. Então, nesse circuito ali, nesse trecho, não pode passar de 4% essa queda. De um transformador, de uma subestação até o ponto final, pode passar 7%. O cálculo que a gente fez então de queda de tensão, para essa queda de tensão a gente vai utilizar um condutor de 4 milímetros quadrados nesse circuito aqui, para eu manter a queda de tensão no máximo de 4%. Quem gostou dá um like aí e comenta se tiver alguma dúvida que eu irei ajudar. Muito obrigado por assistir.